89.5. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brasil. O conteúdo a seguir tem classificação livre. Agora no seu rádio, a tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região. A notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM. Tribuna Livre. Olá, muito bom dia, quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Começa agora mais uma edição do Tribuna Livre. Eu sou Gisele Mendes e ficarei com vocês até o meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conferir as principais manchetes de hoje. Tribuna Livre. Confira as manchetes de hoje. CCZ aplicará microchip gratuitamente em cães e gatos. Três Lagoas quer receber da CESP 428 milhões de reais por ICMS não repassado. Nutricionista faz alerta sobre a importância de ler rótulos das embalagens de alimentos. Em Mato Grosso do Sul, conta de luz pode ter duplo aumento em 40 dias. Tribuna Livre é um oferecimento das lotéricas Caminhos da Sorte, Geneudos Bar e Espetos, Drogaria 7 Farma e Big Com Materiais de Construção. Confira agora a previsão do tempo. O tempo para hoje na previsão do dia. A previsão do Centec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, para esta quarta-feira, indica sol e variação de nebulosidade, além da redução de possibilidade de chuvas. De acordo com o órgão, a probabilidade de chuvas ocorre apenas nas regiões centro-norte, nordeste e leste de Mato Grosso do Sul. Pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Campo Grande, capital do estado, amanhece com 22 graus e chega aos 31 no período da tarde. Dourados e Iguatemi apresentam temperaturas semelhantes, com mínimas de 20 e máximas de 32 graus. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã registra variação entre 20 e 29 graus. Na região do Bolsão, os termômetros em Paranaíba marcam 22 graus inicialmente e atingem 32. Já Três Lagoas tem mínima de 23 e máxima de 32 graus. No norte, Camapuã e Coxim tem 22 graus pela manhã, com máximas de 30 e 32 graus, respectivamente. No Pantanal, Corumbá tem mínima de 25 e máxima de 34. Em Aquidauana, os valores variam entre 23 e 32 graus. Porto Murtinho, na região vizinha, tem mínima de 24 graus e chega aos 34 nos períodos mais quentes do dia. Muito bem, agora são 11 horas e 6 minutos, 11 e 6. Neste momento, os termômetros registram 31 graus em Três Lagoas, com sensação térmica de 34. Tempo relativamente firme, mas com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do dia, conforme tem acontecido, nos últimos dias. Período de chuvas pontuais que já são esperadas, inclusive, para o verão. E apesar dessa chuva que tem atingido o município em alguns dias, ainda está bem abaixo do esperado. Neste mês de fevereiro, choveu bem menos do que no mesmo mês do ano passado. Agora são 11 horas e 7 minutos, 11 e 7. Vamos dar início aqui às informações até o meio-dia. Ficaremos aqui durante essa 1 hora com muita informação importante para você. Nós vamos começar falando sobre microchipagem.
Olha só, a partir da próxima segunda-feira, dia 26 de fevereiro, os tutores de cães e gatos poderão ter a oportunidade de garantir a identificação de seus animais de estimação de forma gratuita, é isso mesmo. A iniciativa é promovida pela Prefeitura através do CCZ. Este dispositivo de identificação, que se torna cada vez mais popular entre os tutores responsáveis, é uma forma eficaz de garantir a segurança e o bem-estar dos animais, além de auxiliar na localização em casos de perda ou furto. Os interessados poderão se dirigir ao Centro de Controle de Zoonoses, que é o CCZ, durante o horário de funcionamento, das 7h30 da manhã até às 11h, dando uma pausa para o almoço e retornando das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira, para realizar o procedimento. É importante ressaltar que todos os cães e gatos, independente do sexo, sejam eles castrados ou não, a partir dos 4 meses de idade, estão aptos a receber o microchip de identificação. Esse microchip tem o tamanho de um grão de arroz. A cápsula contém o item implantado sob a pele do animal através de um implantador, que se trata de uma agulha especial um pouco mais grossa e que permite a inserção do chip sob a pele. Ali estarão registrados todos os dados do animal, como endereço, telefone, características, doenças existentes e medicações. Esse chip garante a tutela do animal. Caso ele for perdido, qualquer clínica veterinária poderá usar uma leitora e identificar o pet, garantindo a segurança dele até o tutor poder ir buscá-lo. Além disso, o animal ganha uma medalha para ser colocada na coleira, que contém um QR Code único que permite acessar as informações por meio da leitura com a câmera do celular. Em casos de roubo ou desaparecimento, também poderá garantir que o animal que tem um tutor seja resgatado, pois somente ele poderá fazer a transferência de posse. O uso em viagens é muito necessário, pois diversos países não aceitam migração do Brasil de animais que não sejam microchipados. Portanto, a aplicação desse microchip no CCZ, que fica localizado na Rua Egídio Tomé, 5.562, em Jupiá, a partir de segunda-feira, dia 26. E falando mais uma vez aqui, para reforçar, atendimento das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30. Vale ressaltar que esse microchip não tem GPS, mas vai caber, caso o seu animal desapareça, ele fuja, a pessoa que o localizar vai fazer ali a leitura no QR Code daquela medalhinha que estará no pescoço do animal. E se ele for uma pessoa de boa fé, vai entrar em contato aí com o tutor. Agora são 11h10, 11h10. O assunto agora é esporte. Atletas da Sejuvel representaram Três Lagoas com destaque no Campeonato Centro-Oeste Brasileiro de Jiu-Jitsu Pro 2024, edição P 1986. O evento, organizado pela Federação Brasileira de Jiu-Jitsu, reuniu um total de 736 participantes na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal. A delegação de Três Lagoas obteve excelentes resultados, demonstrando o alto nível técnico dos atletas. Destaque para Marcela Ferreira Gopfert, que conquistou o segundo lugar e a medalha de prata na sua categoria. A jovem faz parte da equipe Barão Jiu-Jitsu Três Lagoas e tem como treinador o sensei Moisés dos Santos. Outra atleta que brilhou no campeonato foi Eric Santana de Souza, treinado pelo sensei Tatu, que é o Antônio Erasmo, que garantiu também o terceiro lugar e a medalha de bronze em sua categoria. Ele é integrante da equipe Tatu Fight Team. Portanto, esses atletas aí, trazendo medalhas para Três Lagoas. E a gente não se cansa de falar que Três Lagoas é uma grande fábrica de atletas, Existem várias modalidades e, entre elas, muitos atletas que representam a nossa cidade no estado, fora do estado e também em outros países. Isso é muito bacana e o esporte, como sempre, muda vidas, colabora para a formação da criança,
ajuda ali na questão da ética, a questão do compromisso e também do adolescente até a fase adulta ou idosa. É recomendado para todas as idades. Claro que tudo dentro da sua limitação, categorias, por isso que existem, né, várias modalidades. Agora são 11 horas e 12 minutos, 11 e 12. Dia 7 de março, uma quinta-feira, os professores da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura estarão promovendo um evento especial para os pais e alunos matriculados nos cursos oferecidos pela diretoria. Intitulado Cultura em Festa, o evento tem como objetivo principal proporcionar uma noite de apresentações que mostram o talento dos professores. O galpão da ANLB será o palco para essa celebração cultural, com início marcado para as 19 horas. As apresentações estarão divididas em núcleos, abrangendo diferentes expressões artísticas, tais como teatro, dança, artes plásticas e música. O Cultura em Festa busca entreter o público, mas também engajar os pais na jornada artística e cultural dos filhos. O evento é direcionado aos pais de alunos matriculados nos cursos promovidos pela cultura. Portanto, essa grande festa aí sendo preparada para pais e alunos é muito interessante, né? Os alunos já conhecem, né, muito bem o talento dos seus professores. Agora, os pais também poderão ver isso ao vivo e a cores. Agora são 11 horas e 15 minutos, 11 e 15. Eu vou chamar o repórter Henrique Ferian, que tem informações sobre obras que estão sendo realizadas na Yamaguchi Kankichi. Bom dia, Gisele, bom dia, ouvintes da Difusora FM. A gente está aqui na Yamaguchi Kankichi, onde ela está interditada já há aproximadamente 20 dias, talvez um pouquinho mais do que isso. E essas obras acontecem em função da drenagem que está sendo realizada em toda essa região. Então, um trabalho muito extenso que vem acontecendo aqui nessa parte. A gente conversou com o responsável aqui da obra e ele disse que por volta de 10 dias, mais ou menos uns 10 dias, que o maquinário, os equipamentos e os homens estarão trabalhando aqui nesse trecho da Yamaguchi Kankichi, tá? O período de chuva atrapalhou, choveu, e choveu nessa região, choveu até um volume bom, e com isso deu meio que uma atrasada no cronograma dessa obra. Mas o pessoal está trabalhando, está correndo atrás, ele disse que no máximo 10 dias essa obra ela estará pronta e será entregue, né, para a administração, enfim, para os moradores dessa região e quem transita por aqui. Até porque quem transita pela Yamaguchi Kankichi diariamente tem que ir nas alternativas, né? Ou São Carlos ou São João para sair da Yamaguchi para depois retornar à Yamaguchi. Mas ele disse que mais ou menos uns 10 dias, talvez não chegue nem a 10 dias, talvez ainda nesse mês de fevereiro eles consigam entregar esse trecho pronto. Tem drenagem sendo realizada, aliás, foi realizada nesse trecho, 8 metros de profundidade foram enterradas aí, né? Essas tubulações que interligadas sairão no piscinão aqui para o fundo do São João. Portanto, esse trabalho que já vem sendo realizado já há aproximadamente 20 dias, deve ganhar aí no máximo 10 dias, se o tempo colaborar, talvez, se o tempo colaborar, talvez até antes, seja entregue aí essa parte dos trabalhos e a Yamaguchi Kankichi voltará, né, a receber o tráfego de veículos, que de certa maneira toda obra acaba incomodando, né? Mas é uma obra importante, até porque esse trecho da Yamaguchi Kankichi, até mais para baixo, a gente teve já muitos episódios de alagamentos daqueles, né, de pessoas perderem as coisas, da água invadir as casas, o pessoal perder sofá, perder geladeira, perder cama, né, e precisar se desfazer, colchão, dentre outras coisas, né? E com essas obras que estão sendo realizadas, é bom dizer que esse problema desses alagamentos irão terminar. É óbvio que se faz trabalho de drenagem, de macrodrenagem, pavimentação asfáltica, tudo isso demanda tempo. Não é porque foi feito o trabalho de drenagem, como aqui no caso da Yamaguchi, foram 8 metros, né, de tubulação enterrada, que vai solucionar o problema assim, né, rapidamente. Terminou a obra, liberou o tráfego, tá tudo pronto, choveu forte, não vai alagar. Calma, que é tudo interligado, as etapas estão acontecendo, a pavimentação asfáltica do São Carlos está acontecendo e de outras áreas também aqui do entorno, e que obviamente, depois que é concluída essa pavimentação, aí sim, depois da pavimentação pronta,
é que o pessoal vem e faz a ligação, colocando bocas de lobo, as galerias sendo ligadas de maneira oficial. E aí sim, depois disso tudo, é que quando chover forte, essas águas vão, obviamente, para dentro, né, dessas tubulações. Mas são processos e que, obviamente, são morosos e tudo depende de uma série de fatores, como, por exemplo, tempo firme. Para isso é que, obviamente, as obras esperam tempo firme para esse tipo de obra como esse, com galeria, com drenagem, macrodrenagem e pavimentação asfáltica, principalmente, possam acontecer e esse problema de alagamento, desses alagamentos serem solucionados, como outros trechos de Três Lagoas, né, como a própria Jari Mercante, essas regiões que foram e estão sendo pavimentadas, o Oiti, e que obviamente ainda não fizeram essas ligações de drenagem das galerias para que sejam solucionados os problemas envolvendo o volume de chuva alto, que acabam aí essas galerias levando embora essa água, né? Às vezes com a pavimentação pronta, as pessoas veem que chove e alaga. Mas por quê? Porque ainda não está ligado. O prefeito explicou isso em outra oportunidade, inclusive. Mas de qualquer maneira, a Yamaguchi Kankite, nos próximos 10 dias, talvez não chegue nem a isso, viu? Talvez até antes, eles prometem entregar esse trecho, né? Com a drenagem feita, com tudo organizado, para que essas macrodrenagens que estão sendo feitas na região de São Carlos também possam ser interligadas nessas drenagens e que, obviamente, essa água toda chegue aí ao seu destino. Logo, logo, essa região ficará livre dos alagamentos. Talvez, acho que para esse ano, acho que não, porque a gente ainda pode ter alguns episódios de chuva forte, mas talvez para o segundo semestre, para as chuvas, né? Quando retornam em setembro, outubro, esse problema de alagamento nessa região seja solucionado. É isso, vamos aguardar. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferian, para a Difusora FM. Obrigada, Henrique, pelas informações. Agora são 11h19, 11h19. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham, seja pela 99,5 FM ou pelo Facebook Difusora Três Lagoas, onde nós também estamos ao vivo. Obrigada pela companhia. Você que está aí no trabalho, almoçando, cuidando da casa ou até mesmo no trânsito. Muito obrigada pela sintonia. Vamos dar sequência aqui às informações às 11h20 desta terça-feira. A Prefeitura de Três Lagoas quer receber da CESP, que é a Companhia Energética de São Paulo, pelo menos 426 milhões de reais a título de perdas e danos por cotas que deixou de receber em ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, referente à energia produzida na usina hidrelétrica de Jupiá. Já há decisão favorável à cidade sul-mato-grossense, o que se debate agora é qual seria o valor correto, com a disputa ocorrendo em uma liquidação de sentença na qual a CESP levantou uma tese de que o valor devido estaria em pouco mais de 3 milhões de reais. O valor que a Prefeitura reivindica foi apontado em perícia judicial, tendo como referência prejuízos enfrentados na ausência do cômputo nos repasses da cota do imposto nos anos de 2011, 2012 e 2014, conforme a análise pericial. A briga é antiga. A Prefeitura primeiro entrou com uma ação em 2005, dizendo que a empresa paulista não estava recolhendo ICMS no estado, onde se localizava a usina hidrelétrica, mas remetendo os valores ao estado de São Paulo, beneficiando municípios naquela margem do Rio Paraná. Com base no decidido em 2014, ela ingressou em 2017 com uma ação para que o valor definido pela Justiça fosse liquidado e pago. A Prefeitura apontou que os dados não foram repassados por muitos anos e isso prejudicou o município na definição do percentual que receberia do Estado a título do Fundo de Participação dos Municípios, decidindo formular o pedido de reconhecimento de perdas e danos. A Prefeitura, no pedido, mencionou que a usina estava instalada no Rio Paraná havia 30 anos, para dar a dimensão da receita que deixou de receber referente à cota de ICMS e que a inscrição da empresa paulista para pagar o ICMS no estado deu-se somente em 2009.
O município alegou ainda que os valores não estavam sendo regularmente repassados ao fisco estadual, provocando como consequência um recebimento aquém do correto em FPM, mencionado que o problema ocorreu no ano de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, sendo que apenas o primeiro e o último que foram declarados e o de 2013 foi declarado fora do prazo legal, o que ocasionou a não utilização de tais declarações no cômputo. O pedido segue informando que os valores obtidos com a venda de energia pela empresa não eram fielmente revelados, sem o acréscimo da comercialização a grandes consumidores. Consta, inclusive, que a ex-prefeita e hoje ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, chegou a ir à CESP em São Paulo reivindicar os valores. A prefeitura sul-mato-grossense apontou que valores foram repassados ao município paulista. A verdade é que, ao longo desse período, de 2004 a 2015, ou seja, 12 anos, a CESP declarou apenas 2 vezes, através de ofício, o valor adicionado para o município de Três Lagoas. Todos os demais anos, embora com determinação judicial, optou por declarar indevidamente para outro município paulista que não teria nenhum direito a receber o valor adicionado, pois a usina não está instalada em seu território, expõe. Na ação, pediu que as pastas da Fazenda dos 2 estados fornecessem informações referentes a valores desde o ano de 2010. Desses dados é que surgiram os 2 números agora em discussão. A prefeitura aponta direito a crédito de R$ 428.126.327,65, tendo como origem a base de cálculo do ICMS referente à energia que foi gerada e comercializada a partir da usina de Jupiá. Já a CESP defendeu que o cálculo deveria ter outra base. A energia que foi comercializada em Três Lagoas, o que resultaria em crédito de R$ 3.141.031,43. A Justiça ainda não bateu o martelo sobre qual é o valor a ser pago, tendo a CESP já manifestado disposição de recorrer se prevalecer o cálculo que favorece a Prefeitura. O processo ainda está na fase de conclusão dos debates em torno de perícia feita nos números. Portanto, conforme nós falamos aqui no início, dessa informação, essa briga é bem antiga. E claro que nós vamos continuar acompanhando. É uma diferença muito grande. Enquanto a Prefeitura acredita que deva receber 426 milhões, a CESP, por sua vez, quer pagar 3 milhões, ou seja, muito abaixo, daquilo que é pedido pela Prefeitura com base em cálculos periciais. Agora são 11h25, 11h25. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial, mas eu volto já já, não sai daí. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental. Para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida.
Bigcom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Bigcom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Bigcom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Whats Bigcom 99190-4362. Bigcom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta quarta-feira, dia 21 de fevereiro de 2024. Agora são 11 horas e 29 minutos, 11h29. Vamos falar agora sobre tráfico de drogas. E olha só, uma situação no mínimo inusitada. Um ciclista de 53 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira transportando maconha na garupa da sua bicicleta. O homem foi abordado por policiais do DOF, que é o Departamento de Operações de Fronteira, na rodovia MS 379 em Dourados. Durante bloqueio de fiscalização na rodovia, os policiais perceberam 2 ciclistas vindo na direção da barreira. Quando notaram que era uma ação policial, os homens abandonaram suas bicicletas e correram para uma plantação de cana-de-açúcar, às margens da rodovia. Os policiais fizeram buscas pela vegetação e encontraram apenas um suspeito. O homem disse que ele era o comparsa. Ele disse que ele e o comparsa foram contratados para pegar a droga em Coronel Sapucaia e entregar em Dourados. A droga tipo skunk estava embalada em forma de tablete e foi presa na garupa e quadro das bicicletas. A prática é conhecida no mundo do crime como tráfico formiguinha. O total de entorpecente apreendido foi de 40 quilos e o prejuízo estimado ao crime foi de R$264 mil. A ocorrência foi registrada e entregue na DEFRON, que é a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira. A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Operação Ágata, Fronteira Oeste 2, em parceria com o Exército Brasileiro. Portanto, apesar de ser inusitado, é uma prática que vem acontecendo de forma recorrente. Nem sempre esses ciclistas, né, entre aspas, são pegos pela polícia. Por isso que eles chamam aí essa ação como formiguinha. Essas pessoas usam bicicletas, né, que geralmente conseguem desviar o foco da atenção de policiais e vão levando drogas aos poucos. Apesar de que neste caso tinha 40 quilos, né, de droga em 2 bicicletas.
Agora são 11 horas e 32 minutos, 11h32. Vocês vão conferir agora uma entrevista com a nutricionista materno-infantil Keila Bastos sobre a importância de ler rótulos de produtos alimentícios. Confira. Conseguir decifrar as informações de um rótulo contido nos produtos que encontramos no supermercado não é uma tarefa muito simples, até porque existem informações com nomes que a gente nunca sequer ouviu falar. Isso dificulta ao consumidor entender se o que ele está levando para casa realmente vai fazer bem para a saúde ou o contrário. E sobre esse assunto eu conversei com a nutricionista Keila Bastos. Ela tirou dúvidas sobre os principais rótulos, o que deve ser levado em consideração ou não, e ela falou também sobre o selo da lupa. Nessa lupa deverá conter logo na frente da embalagem informações como alto teor de açúcar, sódio e gordura saturada. Confira a reportagem. Keila, qual a sua visão, opinião sobre o selo da lupa e o que isso pode impactar de forma positiva ou negativa no consumidor final? É muito importante hoje a gente ter essa informação a mais da tabela nutricional dos alimentos, porque a gente não teve educação nutricional na escola e 90% das pessoas leigas não sabem ler os rótulos. Então, o que acontece? As pessoas compram os produtos de acordo com o que a indústria vende, que é bom para intestino, que é rico em cálcio, sem saber o que realmente está consumindo. E isso influencia ou positivamente ou negativamente, dependendo da composição que tem no produto. Mas agora o consumidor vai começar a entender melhor o que tem dentro do produto e, consequentemente, escolher a melhor opção. E por que você acredita que está esse impasse todo? Porque já tem algum tempo, O que acontece? Os produtos industrializados, eles têm muito corante, conservante, aditivo químico. Então, são compostos que fazem mal à saúde. Só que também precisam ter ali para durarem na prateleira, para ter um sabor diferenciado. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a entender melhor que isto não é saudável, a indústria acaba tendo que mudar um pouco a composição desses alimentos e, consequentemente, isto vai um tempo. É por isso que tem essa questão do impasse, porque eles precisam de um tempo para poder mudar, mas, ao mesmo tempo, agora, que tem essa lupa, as pessoas vão começar a entender o que tem dentro do produto para consumir de uma forma mais saudável, escolher de uma forma mais saudável e, consequentemente, escolher ali o melhor produto para consumir. E dentro desses ingredientes, que acabam contendo ali nos produtos, qual seria o mais nocivo? Olha, vai depender de cada um, de cada organismo, eu falo. Por quê? Porque, assim, tem pessoas que é intolerante à lactose, então, pode ser o mais nocivo para ela. Só que, geralmente, os mais nocivos, no geral, são a questão do corante e do conservante, que isso faz com que entre em contato ali com o nosso organismo, causando várias doenças, como hipertensão, diabetes, alergias, intolerâncias alimentares, entre outras questões, até mesmo câncer. E Keila, você como nutricionista materno-infantil, a gente sabe que agora com o período de volta às aulas, os lanchinhos das escolas, que a mãe manda, e às vezes a gente opta pelo mais prático, É uma grande preocupação também na área da saúde, a questão dos pacotinhos que vendem no mercado com personagens, etc. É muito importante esta fala, esse ponto, na verdade, porque a indústria acaba colocando personagens, cores, coisas atrativas para a criança querer consumir aquele tipo de produto e às vezes a criança acaba nem gostando tanto. E o que acontece? Por ser prático e hoje em dia as mães vivem numa correria, consequentemente elas acabam optando por esses produtos. Mas, gente, organização, não dá industrializado para os seus filhos. A gente não vive numa bolha, só que o mínimo possível. Por quê? Porque você vai estar cuidando da saúde dele, contribuindo para que ele tenha uma longa vida. Agora, se a gente ficar à mercê da indústria, começa só a dar industrializados, uma hora a gente vai pagar a conta. Geralmente é com doença, que é o que a gente não quer,
E Keila, a pessoa que, por mais que ela tenha acesso à informação, existem alguns nomes que são muito difíceis nos rótulos, né? Para dona de casa, que é aquela que geralmente está lá no supermercado, para fazer a compra, para levar para sua família. Como que ela tem acesso à informação de ela conseguir entender o rótulo para saber se o que ela está levando para casa tem ou não procedência? Então, na verdade, esse foi o primeiro passo da indústria, né, para poder melhorar a compreensão das pessoas em relação ao rótulo nutricional. Só que dentro dos produtos existem muitos nomes ali que as pessoas acabam não entendendo o que é. Por exemplo, dentro de um produto pode ter açúcar, mas escrito dextrose ou maltodextrina, que são outros nomes que denominam o açúcar. Então, é muito importante a pessoa começar a ler os ingredientes que tem dentro do produto, não só o rótulo, os ingredientes também, e começar a pesquisar, porque assim ela vai saber o que realmente está consumindo. E já é um passo a pessoa entender que é o que a gente ouve muito falar, né? Quanto menos ingredientes, melhor. Isso é fato? Muito, muito. Quanto menos ingrediente, melhor. E também a indústria coloca os ingredientes em ordem de quantidade dentro do produto. Por exemplo, o primeiro ingrediente é o que contém mais dentro do produto. Então, se você pega um rótulo e olha, o primeiro ingrediente escrito açúcar é o que tem mais ali dentro daquele produto, açúcar, do que qualquer outro ingrediente. Então, a gente precisa prestar muita atenção. Muitas vezes a gente pega um chocolate, a gente pega alguns alimentos ali que na hora que a gente olha e vê o primeiro ingrediente açúcar, a gente desacredita. Outra questão também muito discutida é a questão dos integrais. É o biscoito integral, é o pão integral, tudo integral. Sim. Mas é garantia de que ele é 100% integral? Então, para que seja 100% integral, a gente tem que ter escrito o primeiro ingrediente, farinha integral. E depois os outros ingredientes. Senão, vai ser um alimento misto, vamos dizer assim, com farinha branca e farinha integral. Agora, se tiver escrito farinha integral, é 100% integral. Só que tem um detalhe. Essa questão do integral é muito importante você comunicar, falar aqui com a gente, porque o que acontece? As pessoas acham que a integral é saudável. Só que a pessoa tem que ver a quantidade de ingrediente que tem ali dentro do integral. Por quê? Às vezes você pode fazer com uma farinha branca, se você não tem tolerância a glúten, se você não é celíaco, um alimento mais saudável na sua casa do que você comprar um produto integral que tem um monte de corante, aditivo químico, conservante ali no mercado. Então tem que ficar atento. Keila, alguns alimentos que a gente já observou têm um triângulo amarelo com a letra T em preto. O que esse símbolo significa? Bom, esse símbolo significa que o alimento é transgênico, ou seja, ele é geneticamente modificado para o consumo e, consequentemente, ele faz muito mal à saúde. Então, toda vez que você ver esse símbolo no alimento, fique alerta, porque é um alimento transgênico que vai fazer mal para a sua saúde e é bom evitar o consumo. E você, como a gente já falou, né? Você é uma nutricionista materno-infantil. Quais casos você acompanha e qual a importância da gestante, da criança hoje cuidar da alimentação? Bom, eu acompanho emagrecimento para fertilidade, acompanho também casais tentantes que querem engravidar e também as gestantes ali no acompanhamento no pré-natal nutricional. É muito importante a nutrição em todas as fases da vida, por quê? Porque a gente acaba entrando com prevenção de vários fatores que podem acontecer. Então, por exemplo, na fertilidade, a gente entra trabalhando com nutrientes para auxiliar a mulher a engravidar. Na gestação, para ela ter uma gestação saudável, tranquila e segura e, consequentemente, ter um bebê saudável. Então, a nutrição significa prevenção, por isso todos devem ter uma alimentação saudável, fazer atividade física e ter um equilíbrio alimentar. E, consequentemente, quem coloca ali na sua rotina uma consulta, né, ao nutricionista, ele vai ter mais facilidade também de ler rótulos. Ah, com certeza. Além de ler rótulos, a gente vai investigar exames, vai investigar o que está acontecendo no seu organismo, fazer uma boa alimentação, uma boa suplementação, para que você consiga ficar mais saudável, mais ativo, com mais energia, mais disposição e o que você estiver precisando. Na dúvida,
Os produtos naturais, frutas, legumes, raízes. Com certeza. Na dúvida, é desembalar menos e descascar mais. Muito bem, é muito importante, né, saber ler rótulos, mas é igual eu disse, não é fácil. Existem nomes muito complicados que dá até a impressão que a indústria alimentícia faz de propósito, né? Pra gente não entender mesmo. Que se a gente entendesse à risca, provavelmente não consumiríamos muitos produtos. Agora são 11 horas e 42 minutos, 11h42. Vamos dar sequência aqui às informações. E agora o assunto envolve Mato Grosso do Sul, especificamente ali a região do Pantanal. Com influência direta do fenômeno El Niño, a situação climática extrema e atípica em Mato Grosso do Sul pode contribuir para a ocorrência de incêndios florestais no Pantanal e nos outros biomas do estado, São Cerrado e Mata Atlântica. As chuvas estão abaixo da média em todo o estado desde dezembro de 2023. E a previsão é de que o déficit de precipitação prevista persista, aliás, e provoque danos ambientais, com a aplicação de área seca e intensificação de casos de incêndios florestais. O meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, explica que em todo o estado, com as chuvas abaixo do esperado há quase 3 meses, a situação deve se agravar nos próximos meses. Os dados são consolidados a partir do monitoramento de 48 municípios, com informações do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e também pela ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E ele disse o seguinte: em dezembro do ano passado, tivemos chuvas abaixo da média histórica em 39 municípios analisados. Já em janeiro deste ano, a situação não foi diferente. Em 41 municípios, houve déficit de precipitação. Sem acúmulo de água no solo, os rios estão com níveis mais baixos e é reflexo da falta de chuva. A situação crítica persiste desde o início do ano, nos 15 primeiros dias do mês de fevereiro. Praticamente todos os municípios monitorados tiveram chuvas abaixo da média, com exceção de Porto Murtinho, que teve 164 milímetros, mas 100 milímetros caíram em apenas um dia. Foi um evento atípico que fez com que a média subisse. De forma geral, o impacto da falta de chuva aparece nos indicadores de seca, que têm se intensificado em todo o Mato Grosso do Sul. No Pantanal, de acordo com a análise do Centec, a área com seca foi intensificada no período que deveria ser mais chuvoso, entre dezembro e janeiro. Desde novembro, a gente observou o avanço da seca, com piora em janeiro por conta das chuvas muito abaixo do ideal. Isso tudo resulta em aumento dos focos de calor, incêndios florestais e em todos os biomas presentes em Mato Grosso do Sul, disse o representante do Centec. O El Niño alterou as condições de temperatura e precipitações, com anomalias que provocaram situações extremas de máximos e mínimos volumes de chuvas, umidade relativa do ar, além do calor. E a gente vem sentindo, né, desde o final do ano passado, a seca, o calor extremo, muitas ondas de calor, né, que não eram muito comuns. Apesar de Mato Grosso do Sul, em sua maioria, ter cidades muito quentes, provamos aí de calor extremo. E é claro que agora essa pouca chuva que vem caindo no estado, ela pode colaborar em muito para aumentar a incidência de incêndios. Agora são 11 horas e 46 minutos, 11h46. Eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial e volto já já. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já.
tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524 6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte, 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. Agora são 11 horas e 49 minutos, 11h49. Vamos falar agora sobre aumento na conta da energia. Olha só, com chuvas muito abaixo do esperado e recordes na demanda por energia elétrica, janeiro foi considerado como um dos piores da série histórica pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Com isso, foi ligado o sinal de alerta para este ano, o que pode indicar aumento na conta de energia com a provável mudança de bandeira tarifária. Outra alteração que deverá encarecer a conta de energia elétrica de 1,1 milhão de consumidores atendidos pela Energisa MS em 74 municípios do estado é o reajuste anual previsto para o Brasil. No ano passado, o percentual médio de aumento foi de 9,28%. A reunião que definirá os novos valores está prevista para abril e, com a mudança de bandeira tarifária, acarretará a um duplo aumento na conta dos consumidores do estado. Já estamos em processo de reajuste. São 45 dias aproximadamente até a definição. E o dia 2 de abril de 2024 é o prazo final, uma vez que deve ser homologado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Em uma reunião ordinária da agência, detalha a presidente do Conselho de Consumidores da área de concessão da Energisa MS, Rosimeire Costa. O representante do Consem-MS explicou que, quanto à questão das chuvas, o impacto para o estado será por causa das bandeiras tarifárias, que foram definidas pelo governo federal em 2015.
E ele disse o seguinte: se a gente tiver um recrudescimento da série histórica e do nosso índice de reservatório que cause preocupação, a iniciativa do governo será lançar mão das bandeiras tarifárias e mudar de verde para as que se seguem, que pode ser a amarela, que é um sinal de atenção, e a vermelha, patamar 1 ou 2, que chega com um aumento de até R$ 7,00 na fatura. Ela apontou ainda que, conforme a série histórica, o índice de precipitações de 2024 ainda está muito melhor do que a crise vivida em 2021. O que precisa é o operador nacional do sistema elétrico, que tem toda a matriz na mão, optar por usar a hidroeletricidade, a eólica ou a solar. Ou seja, isso fica muito sob responsabilidade do ONS. Corroborando, o engenheiro mecânico e consultor técnico do Consem-MS, Ricardo Vindichi, destaca que a previsão mensal para fevereiro indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para todos os subsistemas. Cabe ressaltar que há 22 meses a bandeira tarifária se mantém verde, em razão das condições favoráveis de geração no país. O sistema de bandeiras foi criado pela ANEEL para sinalizar o custo real da energia gerada. Portanto, mais um reflexo aí da falta de chuva, e isso provavelmente já vai começar a pesar no bolso do sul mato-grossense, que pode aí provar, né, do dessabor de 2 aumentos na conta de luz ainda neste ano, que já é muito cara, né? Apesar da tarifa verde, pagar luz ultimamente tem sido uma tarefa difícil, valor muito alto, e esse calorão todo que atinge a nossa cidade, o nosso estado, é claro que a maioria usam e abusam do ventilador e principalmente do ar-condicionado, que é o aparelho, né, que consegue aí driblar um pouco todo esse calorão. E o resultado vem na conta de energia, não tem jeito. Agora são 11 horas e 53 minutos, 11h53. Vamos falar sobre sarampo. A Organização Mundial da Saúde voltou a alertar para o aumento de casos de sarampo em todo o mundo e disse o seguinte: estamos extremamente preocupados com o que está acontecendo em relação ao sarampo, avaliou a conselheira técnica para sarampo e rubéola da entidade, Natasha Krauskopf. Em coletiva de imprensa em Genebra, ela citou um aumento consistente de casos da doença em todas as regiões do globo, exceto nas Américas. Eles estão aguentando firme, mas com o aumento de casos em 5 das 6 regiões monitoradas pela OMS, esperamos que haja casos e surtos nas Américas também. Dados mais recentes, segundo Natasha, apontam para mais de 300 mil casos de sarampo reportados ao longo de 2023, um aumento de incríveis 79% em relação ao ano anterior. No ano passado, um total de 51 países reportaram grandes surtos da doença contra 32 em 2022. Sabemos que os números são subestimados, advertiu a conselheira ao se referir aos casos subnotificados em todo o mundo. A estimativa é que, em 2022, o número de mortes por sarampo tenha aumentado 43%, totalizando mais de 130 óbitos. Como os casos aumentaram em 2023, estamos antecipando que, quando fecharmos os dados, o número de mortes também terá aumentado, disse Natasha. Olhando para 2024, é sabido que será um ano bastante desafiador, disse, alertando para casos de mortes entre crianças não vacinadas contra o sarampo. A estimativa da OMS é que mais da metade dos países do mundo sejam classificados como em alto risco ou em altíssimo risco para surtos da doença até o final do ano. A OMS estima que 142 milhões de crianças no mundo estejam vulneráveis ao sarampo por não terem sido vacinadas, sendo que 62% delas vivem em países de baixa e média renda, onde o risco de surtos da doença são maiores. Natasha lembrou que durante a pandemia de Covid-19, muitas crianças não foram imunizadas contra o sarampo. Atualmente, a cobertura vacinal global contra a doença está em 83%, o
que, segundo ela, não é o suficiente, uma vez que a doença é altamente contagiosa. E é preciso aí uma cobertura de pelo menos 95% para prevenir que casos de sarampo aconteçam. E aqui no Brasil, em 2016, o país chegou a receber o certificado de eliminação do sarampo, concedida pela OMS. Em 2018, entretanto, o vírus voltou a circular no país. Em 2019, após um ano de franca circulação do sarampo, o país perdeu a certificação de país livre do vírus, causador pelo sarampo. Lembrando que sarampo é uma doença que pode ser séria. Ainda, de acordo com o Ministério da Saúde, entre 2018 e 2022 foram confirmados 9.325 casos, 20.901, 8.100, 676 e 44 casos de sarampo no Brasil, respectivamente. Em 2022, os seguintes estados confirmaram casos da doença. São eles Rio de Janeiro, Pará, São Paulo e Amapá, sendo que o último caso confirmado no país foi registrado no Amapá em junho do ano passado. O sarampo é classificado por autoridades sanitárias como uma doença infecciosa grave e que pode levar à morte. A transmissão acontece quando a pessoa infectada tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. Os principais sinais do sarampo são manchas vermelhas no corpo e febre alta acima de 38,5, acompanhadas de um ou mais dos seguintes sintomas: tosse seca, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso. Inclusive, tirando as manchinhas vermelhas pelo corpo, são sinais assim muito semelhantes ao de um resfriado, Graças a Deus, no Brasil não são registrados casos há muito tempo, porém, não podemos baixar a guarda. Muito importante manter aí a vacinação em dia. A criança recebe a primeira dose com 1 aninho de vida. Então, se você é pai, tutor aí por crianças, fique atento, vacine seu filho, porque o sarampo é uma doença grave que pode levar à morte. Agora são 11h58. 11h58. Nós vamos falar agora sobre esportes. E para isso eu chamo o Nenê Veloso. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação de jornalismo. Nesta quarta-feira, na noite de ontem, o Flamengo foi a campo para enfrentar a equipe do Boa Vista. E um fato chamou a atenção nesta partida. Mesmo tendo feito gols, é o principal artilheiro da equipe. O Pedro, em 8 jogos, já marcou 8 gols. Só que pelo pênalti perdido ontem, ainda antes de ser substituído, e pelas oportunidades desperdiçadas, quando ele foi substituído pelo Gabigol, a torcida acabou vaiando o Pedro, o que acabou irritando o técnico Tite, que logo no início da entrevista coletiva acabou saindo em defesa do jogador e aproveitou a ocasião para dar uma alfinetada naqueles repórteres que estão colocando o Flamengo como um time retranqueiro. Lembrando que na partida de ontem, o Flamengo goleou o Boa Vista pelo placar de 4-0. Só que o Tite já aproveitou a ocasião para dizer que o estilo de jogo é de gaúcho, que organiza primeiro a defesa, a casinha como eles falam, para depois organizar aí a parte ofensiva. A entrevista foi meio conturbada ontem. Com a vitória da noite de ontem, o Flamengo se igualou em número de pontos ao Fluminense. 21 pontos. Os dois estão com 21 pontos. A campanha deles é que vai definir quem vai ser o primeiro colocado caso terminem empatados até a última rodada da fase classificatória. O Boa Vista está aí na terceira posição, Vasco, Botafogo e assim sucessivamente. Lembrando que somente os 4 primeiros estarão disputando a Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca de Futebol.
O Moscardo, jogador do Corinthians, de 18 anos e que foi negociado com o Paris Saint-Germain, ontem o Augusto Melo, presidente do clube, ele confirmou que o atleta foi novamente registrado na CBF. Ele foi registrado ontem na CBF, ele que está passando aí por um período de recuperação, mas o Augusto Melo diz que mesmo ele tendo empréstimo com o Corinthians até junho, ele dificilmente será utilizado pela equipe. O motivo da continuidade dele lá pelos lados do Parque São Jorge é pura e simplesmente para manter o condicionamento físico. Já o jogador discorda, diz que está ali para tentar voltar a atuar pelo Corinthians, já que no mês que vem, no mês de março, ele deverá ser liberado para fazer treinamento com bola. Vamos aguardar para ver a situação, então, do Moscardo no Corinthians. O Corinthians vendeu o atleta e agora, recontratou o atleta por empréstimo. Vai entender, cabeça de dirigente. Não poderia pura e simplesmente ter vendido o atleta e já na cláusula ali colocar que ele permaneceria até junho, assim como o Palmeiras fez, vendeu o Endrick no começo do ano passado para o Real Madrid, só que com vínculo estipulado até julho deste ano. Situações completamente diferentes. Olha, hoje a equipe do Costa Rica, aqui do Mato Grosso do Sul, faz a sua estreia na Copa do Brasil. O jogo vai ser às 7h, lá em Costa Rica, contra a equipe do América do Rio Grande do Norte. O América, por estar melhor ranqueado que a equipe sul-mato-grossense, joga pelo empate no tempo normal. 2 jogos abriram ontem a Copa do Brasil, que conta, neste momento, com 80 clubes. A equipe do Porto Velho recebeu o Remo de Belém do Pará. E não é de ver que o Porto Velho ganhou 1-0. E o Nova Venécia também estava ganhando o jogo diante do Botafogo de Ribeirão Preto, só que o Botafogo virou e garantiu a classificação. Portanto, Remo e Nova Venécia já estão fora da Copa do Brasil. Outros 78 clubes estarão brigando por 40 vagas, depois de 40 cai para 20 vagas e aí teremos a inclusão de 12 novos representantes, que são Palmeiras, São Paulo, Flamengo e tantos outros que conquistaram o direito de entrar somente na terceira fase. Com imagens do Josias Martins, Nenê Veloso para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora. Obrigada, Nenê, pelas informações. Agora é 12h05 e estamos chegando ao finalzinho de mais uma edição do Tribuna Livre. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Continuem ligados que tem muita programação boa por vir. E amanhã o nosso jornalismo volta a partir das 7h. Henrique Ferian com Difusora Notícias. E eu voltarei a partir das 11h com Tribuna Livre. Até lá! ZYX 638, 99.5. Difusora FM. A rádio do jeito que você gosta. Difusora 99.5. FM. Procurando por tintas? Na Mais Tintas você encontrará a solução.